Fala galera, tudo certo? Eu sou o @Gustacos, Gustavo para os conhecidos e Gux para os mais íntimos, para os 30 mais íntimos. E hoje estamos aqui para gravar o terceiro episódio do podcast do psicólogo Alessandro Negerbon. Só para relembrar os nossos dois primeiros episódios, no nosso primeiro episódio falamos sobre saúde mental no trabalho e nosso segundo episódio falamos sobre felicidade como meta para 2022. Então se você ainda não assistiu ou não ouviu algum desses dois episódios, por favor confira no YouTube e também no Spotify. Olá Alessandro, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo ótimo. É um prazer poder estar gravando aqui um novo episódio do nosso podcast. Sim. E hoje também temos um assunto bem bacana que muita gente tem dúvida, né, sobre como funciona ir ao psicólogo, como o psicólogo vai me ajudar. Então eu pretendo aqui também bater um papo nesse sentido, levando esses esclarecimentos também, que são dúvidas pertinentes e comuns aí a muita gente. Muito bem. E, enfim, dúvidas muito recorrentes, porque as pessoas, quando elas vão contratar um serviço desse tipo, elas querem saber onde elas estão entrando, querem conhecer um pouco mais do profissional. Eu acho que até por esse motivo, com esse intuito, que a gente grava o nosso terceiro episódio. E a primeira pergunta justamente é essa: como que um psicólogo vai me ajudar? Como um psicólogo pode me ajudar, Alessandro? É muito comum, Gustavo, quando um paciente entra em contato comigo para estar agendando um atendimento, questionar sobre como funciona a psicoterapia, né? Sim. De que forma funciona, o que eu preciso, talvez, falar quando ele chega até no consultório. São questões muito comuns que eu pego no meu dia a dia profissional. E aí, através de um meio de comunicação, seja o WhatsApp ou pelas redes, eu até procuro dar uma prévia sobre como funciona. Mas o principal aqui é: o cliente, o paciente, ele só vai conseguir compreender de fato como funciona uma psicoterapia passando pelo processo psicoterapêutico. É a vivência, a experiência que vai trazer a ele um significado que é muito particular seu, que é subjetivo. Você pode encarar a psicoterapia de um jeito, eu posso encarar de outro e assim por diante. Então, por isso que eu falo dessa experiência da psicoterapia. Mas vamos lá, tentando então abordar alguns pontos sobre como funciona um processo psicoterapêutico. Sim, vamos lá. Inicialmente, eu procuro fazer uma avaliação inicial e uma anamnese com esse paciente. Então eu vou buscar entender a partir daquela queixa que ele me traz inicialmente, como por exemplo: nossa, eu me sinto desanimado, parece que nada dá certo na minha vida, eu não estou contente no meu trabalho, eu não estou contente na minha relação, mas eu também não consigo entender e organizar minhas ideias, meus pensamentos para saber quais decisões e atitudes eu preciso tomar. Então ele chega, por exemplo, com essa queixa, tá? Que me veio agora aqui um exemplo. E a partir disso, nessa avaliação inicial, eu já consigo, através dessa primeira consulta, ter uma avaliação e identificar a demanda. Então, uma coisa é a queixa do paciente, ele vem com esse discurso inicial, por exemplo. Agora, a demanda, muitas vezes, não tem nada a ver com essa queixa. Vamos pegando esse mesmo exemplo, talvez uma possível demanda aí seja a insegurança. A insegurança é um aspecto psicológico nesse paciente que está travando ele, que está fazendo com que ele não consiga organizar seus pensamentos, suas ideias e compreender qual a melhor decisão a ser tomada na sua vida. Decisão essa que, por sua vez, está relacionada a essa insatisfação, esse desânimo e a essa confusão mental. Então percebe como a gente já vai para uma camada um pouco mais a fundo de um discurso inicial. Sim. Que dizia sobre uma coisa e agora nós já temos uma outra informação que é a demanda desse paciente. Estou dando um exemplo, lógico, existem diversas possibilidades de demandas. A partir daí, temos a demanda então. E aí o que eu vou fazer?
vai ter um plano psicoterapêutico ou uma conduta psicoterapêutica, que é o que vai me nortear também para poder conduzir o acompanhamento desse paciente. Até porque existe, pessoal, um prontuário onde é feito todos os registros e as evoluções dos atendimentos. Então, desde o primeiro atendimento até o último atendimento, é obrigatório, é dever do psicólogo ter isso registrado em prontuário. E esse é um documento, inclusive, que o paciente pode ter acesso se ele desejar. Tem livre acesso porque é um prontuário individual, é um documento do paciente. E ali eu vou registrando as evoluções, a conduta, o plano psicoterapêutico, né? Bem como também alguns dados relevantes do atendimento, daquela sessão, né? Para que tenha-se também uma estratégia, para que tenha-se um plano de fato e que não fique algo solto, vago. Porque, afinal de contas, quando a gente contrata um psicólogo, quando a gente busca um psicólogo, a gente acredita que aquela pessoa, aquele profissional vai poder nos ajudar a resolver os nossos conflitos, as nossas dúvidas e toda e qualquer questão de ordem psicológica e emocional. Quando a gente contrata, por exemplo, um pintor lá na nossa casa, quando a gente contrata um mecânico, a gente contrata por quê? Porque a gente acredita que aquela pessoa é qualificada e vai resolver aquela minha demanda, aquele meu problema, aquela minha necessidade. E não é diferente com um psicólogo. Sim, né? A pessoa aposta e acredita e projeta isso no profissional como sendo aquele que vai resolver os seus conflitos. Então, por isso que precisa ter também toda essa parte estratégica, essa parte técnica, muito bem desenhada e elaborada para que, de fato, o paciente possa alcançar seus objetivos na psicoterapia. Muito bem. Eu acho que até uma dúvida também que fica no ar aí, e que inclusive é uma dúvida minha, né, muito pessoal, sobre quem pode fazer, quem deve fazer, ou quem pode procurar um psicólogo, procurar a psicoterapia. É somente aquela pessoa que está já lá já está no fundo do poço, está com problema, ou a pessoa pode procurar o psicólogo, pode procurar um acompanhamento para, digamos assim, não para remediar, mas para prevenir futuros problemas. Para quem o trabalho do psicólogo serve? Quem pode te procurar? É uma boa pergunta, Gustavo. Acho que essa é uma dúvida de muita gente que talvez esteja nos ouvindo agora. Ele fala assim, não vou procurar porque eu não estou precisando, né? Porque ele não enxerga que ele está lá no fundo do problema. E como identificar, né? O momento em que eu esteja, de fato, precisando. Porque isso pode ser mascarado, em alguns casos, por uma questão de autoaprovação, ou para mostrar para si mesmo que não preciso de ajuda e que eu posso resolver minha vida sozinho. Que eu vou passar por isso, que eu consigo, que deixa comigo, essa coisa toda. E exatamente. Às vezes não... E aí a gente vê que não é para todo mundo, né? Porque nem todas as pessoas estão em um momento da vida no qual estão dispostas a isso. Exatamente. Então a psicoterapia serve para todo mundo? Sendo muito sincero, não. Não, isso pode impactar. Eu esperava outra resposta, inclusive. Mas é porque a gente fala, nossa, todo mundo deveria fazer psicoterapia. Tem muita gente que prega isso. Né? Todo mundo deveria passar por uma consulta. Sim, mas a realidade não é essa. Porque todas as pessoas jamais vão passar por psicoterapia justamente por acreditar que não precisam, ou que é besteira, ou que eu vou lá só para gastar dinheiro. Aí a gente começa a puxar aí muitos preconceitos ou crenças que fazem com que a pessoa não busque essa ajuda. Então a gente não pode se iludir e achar que todo mundo vai buscar uma psicoterapia, porque não vai, né? Então a psicoterapia, ela vai principalmente ajudar aquelas pessoas que estão dispostas, aquelas pessoas que acreditam que sozinhas vai ser mais difícil elas conseguirem encontrar soluções para os seus problemas. Entendi. Né? E buscam isso na ajuda profissional. E é preciso ter muita humildade e coragem, algo que eu falo até mesmo quando chegam os pacientes até mim. Em alguns casos eu acabo mencionando isso. Olha, é preciso ter muita coragem para estar onde você está, sentado aí desse lado, ter chego até aqui, porque eu imagino o quanto possa ter sido difícil para você tomar essa decisão e chegar até o consultório hoje, depois de muito tempo, talvez pensando sobre isso.
Então, é um sinal de coragem, de amor próprio, e nem sempre nós estamos preparados para isso em um determinado momento, né? Às vezes não é o momento hoje. Tem pacientes que vêm, Gustavo, por exemplo, por incentivo de alguém, mas na verdade eles estão resistentes a esse tratamento e não vai funcionar. Nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos com a psicoterapia se não houver um desejo que é meu, que é pessoal. Eu não posso fazer isso por alguém, porque eu amo alguém e eu vou lá, mas se na verdade eu não estou me ouvindo, né? Eu não estou disposto a isso. Eu acho que nesse sentido a psicoterapia pode sim ajudar também quem não está lá no fundo do poço, quem não está com um problema muito grave, mas que entende que precisa de um acompanhamento para viver mais leve, né? Porque se a gente for imaginar um cenário de uma pessoa que talvez até nem esteja precisando, mas que quer optar por esse serviço para ter uma qualidade de vida melhor, a psicologia também pode ajudar esse cara. Claro, a gente fala muito em transtornos, né? Pensou em psicólogo, primeiro que vinha problema, né? Muito uma questão, problema ou é loucura, é coisa de louco. Isso já foi muito desconstruído, né? Ainda a gente ouve sim, mas muito menos. Agora, a gente não precisa focar só nisso, né? A gente não precisa falar só de depressão, a gente não precisa falar só de ansiedade, a gente não precisa falar só de problemas de relacionamentos. A gente pode sim tratar a psicoterapia a partir de um espaço, de um momento que eu vou ter para mim. Assim como eu tenho um momento de um hobby, um momento de atividade física, eu posso ter um momento na minha semana para minha sessão de psicoterapia. Saúde e bem-estar. Saúde mental, bem-estar, prevenção e promoção de saúde mental. Legal. Onde eu posso ter aquele espaço e saber que esse profissional, diante da sua ética, do seu comprometimento, eu posso ficar muito tranquilo que tudo que é dito ali no espaço psicoterapêutico, eu tenho certeza que vai ficar ali. E isso me traz uma liberdade de poder expressar e falar sobre coisas mais íntimas e coisas que eu não falo para ninguém e que são importantes que sejam ditas. Eu não consigo falar sobre determinadas coisas com o meu cônjuge, com a minha família, com um amigo. Por mais que esteja lá numa roda de conversa, num bate-papo, a gente sabe que a gente consegue falar muita coisa, mas ainda assim a gente não fala tudo. E na psicoterapia a gente tem essa oportunidade de ser um livro aberto realmente e poder falar sobre tudo, mesmo coisas que pareçam não ter tanta importância, podem fazer algum sentido durante o processo psicoterapêutico. Então, sim, Gustavo, a psicoterapia também é para visar essa prevenção e essa promoção. Inclusive, tenho pacientes que fazem acompanhamento comigo semanal, onde tem essa finalidade e esse objetivo. Alguns deles até que chegaram com uma certa questão de depressão, ou de ansiedade, ou qualquer outra situação, e tiveram a melhora e optaram por ficar para manter esse espaço, entendendo o quanto isso faz bem, né? Eu ouço muito assim, nossa, eu saio mais leve daqui. Cara, que massa. Nossa, assim, só o fato de eu poder falar para alguém que não tá me julgando, que não tá me rotulando, que não vai ficar dizendo que é melhor, o que eu devo fazer, isso, aquilo, sem nem me conhecer, para mim já me traz um alívio, uma sensação de leveza que você não faz ideia, Alessandro. Então eu ouço muito isso. Então por isso eu gosto de vir muito aqui. Nem que seja às vezes para vir e despejar o meu caminhão aqui de coisas que eu preciso pôr para fora. E aí o psicólogo é o profissional que vai conseguir lidar com esses conteúdos da melhor maneira possível, sem dúvida. Com certeza. E até tu falou ali uma coisa que foi muito interessante, onde você comentou que a psicologia por muito tempo ela foi vista como um negócio de louco, né? Como, eu vou lá, a pessoa tá indo lá, tá ficando louca e não sei o quê. E isso faz total link, total ligação com a nossa segunda pergunta aqui do nosso roteiro, que seria a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, porque os dois profissionais foram muito rotulados dessa forma também. Mas qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Existe uma real diferença? Existe um tratamento exclusivo para um ou para outro? Qual que é a diferença entre um e outro?
A principal diferença entre um psicólogo e um psiquiatra são os tipos de abordagens e de intervenção. Enquanto que o psicólogo vai ter uma intervenção psicoterapêutica, através de todo um processo, identificando causas, identificando sinais e sintomas, e principalmente em como a pessoa reage diante das suas dificuldades, quais as suas atitudes e comportamentos, fazendo com que ela se perceba também. O psiquiatra vai ter uma intervenção medicamentosa, ou seja, ele vai intervir nessa questão neuroquímica do cérebro. Agora, é lógico que em muitos casos o mais indicado é que se tenha um acompanhamento de ambos, o psicólogo e o psiquiatra. Eu não consigo dar conta muitas vezes de um atendimento aqui em consultório de psicoterapia sem ter o apoio do psiquiatra para essa questão medicamentosa, porque eu não consigo e não posso receitar medicamentos. Isso é exclusivo do profissional médico psiquiatra. É claro, o psicólogo ele pode emitir atestado sobre uma condição de a pessoa não estar apta a exercer suas atividades, ele pode fazer um parecer, um laudo psicológico, relatórios psicológicos, agora ele não pode receitar medicamento. Então esse é o principal ponto, a grande diferença entre o profissional da psicologia e psiquiatria, mas são profissionais de áreas comuns aí, que atuam sempre na parceria de uma forma bem interessante. Bom, pensando nas pessoas, pensando nos problemas, enfim, no momento em que essa pessoa de fato está passando ou está vivendo, eu consigo encaixar aí uma próxima pergunta, Alessandro, que é a seguinte: quando a pessoa deve buscar ajuda? Quando ela deve procurar um psicólogo? Eu acho que, claro, a gente vai conseguir aproveitar muito da nossa última pergunta, mas dá para a gente ter um caminho, traçar uma resposta única para isso? Quando que a pessoa deve de fato procurar um psicólogo? Talvez ela não saiba, né, que ela precisa. Sim. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, assim, vamos jogar para quem está nos ouvindo sobre o que você já tem de conhecimento a respeito das suas vivências passadas, de decisões importantes que você já teve que tomar antes. A gente tem algo que é muito peculiar, que diz respeito a um incômodo, uma sensação de desconforto, de incômodo. Podemos até definir em alguns casos como uma angústia, algo que trava, ou seja, eu fico patinando e eu não saio do lugar, eu estou em meio àquela situação, aquele conflito, eu preciso fazer algo, mas eu não tomo iniciativa nenhuma, eu não sei nem por onde começar, eu não consigo entender, está uma bagunça, uma confusão, que eu não sei nem que ponto que eu pego aqui para começar a tentar resolver isso. Então, acho que essa é uma questão, um critério que a gente pode levar em consideração, esse desconforto, esse incômodo, essa angústia, isso confusão que patina, mental, essa coisa isso que está se repetindo talvez na minha vida e que eu não consigo sozinho compreender isso muito bem e que já não dá mais para esperar, para ficar, até porque conviver com essa angústia, com esse desconforto é muito ruim. Os dias vão passando, semanas vão passando e você fica naquela assim, poxa, eu ainda não resolvi essa questão aqui, eu preciso, eu não posso, eu não devo ficar mais esperando. Então aí é a hora de você talvez considerar buscar ajuda psicológica. E é claro, há situações um pouco mais delicadas, sem dúvida, onde a pessoa começa a apresentar crises de ansiedade, onde a pessoa começa a apresentar sintomas depressivos, aquele desânimo recorrente, sem vontade nem mesmo de levantar da cama, perda de perspectiva, aquela desesperança. Então, são sinais aí de que talvez já esteja em um outro nível, onde a tua saúde mental já esteja parcialmente comprometida e você precisa dessa ajuda. Então aí fica um pouco mais fácil de identificar quando a gente olha para isso que é mais complexo e mais delicado no nosso quadro psicológico. Mas, de novo, sempre que houver um desconforto, ou até mesmo sem ter um desconforto, olha só como a psicoterapia ela abre portas para toda e qualquer pessoa em determinados momentos da nossa vida. Eu quero mudar,
desejo por mudança, né? Mesmo sem ter um desconforto, mas eu quero me autoconhecer para poder fazer algo diferente, né? Se a vida é uma só, então eu não quero mais ter uma vida medíocre. E o que é mediocridade? Na verdade é você viver naquela linha que é esperada, que é o padrão, mas estando desconfortável por seguir aquele padrão. Então você começa a se questionar, poxa, se a vida é uma só, eu quero que ela seja intensa, eu quero que ela seja única, sem dúvida, mas que seja prazerosa, que tenha a ver com sonhos e com objetivos, e aí você vai na psicoterapia também buscar esse suporte para ter essa mudança de vida e de pensamento e de atitudes. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas, elas realmente às vezes não entendem que de fato poderiam buscar, né, por esse serviço, e que esse serviço pode trazer um bem-estar e uma saúde, uma qualidade de saúde mental muito maior para essa pessoa. E aí eu consigo até emendar em outra pergunta que também acaba sendo uma dúvida minha, porque é muito interessante, né? Aí a gente consegue perceber um comportamento das pessoas. Mas o que mais chega de demanda aqui para ti? Qual é o problema mais recorrente? Por que as pessoas mais te procuram? Qual que é essa demanda? O que mais chega aqui no consultório? Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas que chegam até o consultório, elas já esperaram muito tempo. Então já estão em uma fase, em um nível onde a sua saúde mental já está muito comprometida. De novo, aquela questão, não, eu vou conseguir resolver sozinho, eu não preciso, ou é perca de tempo, ou é só para gastar dinheiro, né? Como alguém vai poder decidir por mim ou me ajudar? É claro que eu não decido pela pessoa, mas esse é o pensamento que vem, sim, né? E que a pessoa reluta até buscar um atendimento. Então, infelizmente, volto a dizer, quando se chega aqui ainda, na maioria das vezes, já está em uma situação muito crítica. Não é regra, mas é a maioria dos casos. Aí a gente começa a explorar transtornos depressivos, ansiosos, entre outras questões. E deve ser muito recorrente essa questão dos transtornos, da ansiedade. Qual que é como é que eu posso dizer, a escala em que isso chega para ti? Sei lá, talvez qual é a porcentagem desse tipo de problema diante de todos os clientes que tu atende hoje? Olha, eu poderia empiricamente aqui, sem ter nenhum indicador prévio, dizer para o pessoal que pelo menos a metade dos meus atendimentos estão relacionados a esses principais transtornos depressivos e ansiosos, alto nível de estresse, cansaço mental, esgotamento, né? A maioria deles, então, passa por aí. E é interessante porque uma curiosidade, né? As pessoas também, eu acho que algumas pessoas aí já se flagraram pensando nisso. Antes de entrar no consultório, ou antes de vir para uma consulta, o que eu vou falar? Né? E aí já fica planejando tudo mentalmente. Eu preciso falar isso, daí eu vou falar isso e aquilo. E chega aqui no consultório, chega na sessão, a pessoa acaba não falando muitas vezes nada disso. Ela vai abrindo assuntos e de um já vai associando ao outro, e no final ela pega pensando assim, nossa, eu falei até mais do que eu imaginava que eu ia falar hoje, eu nem lembrava que isso aqui tinha acontecido comigo, né? Então olha só o quanto que a psicoterapia ela faz você acessar conteúdos que estavam inacessíveis até então, mas que no processo, por associação livre, por poder falar abertamente, sem ser julgado, tudo isso, você começa a olhar e começa aí a ter insights, a ter também uma compreensão maior sobre por que você age de tal forma. Começa a puxar memórias afetivas, memórias da infância, e isso é muito interessante, o se redescobrir, né, diante de quem você é hoje. Se a gente fosse traçar aí alguns pontos que são importantes, que a pessoa deve cumprir, deve fazer, por exemplo, antes de vir, né, digamos assim, pré-consulta,
esse desprendimento de o que falar seria um deles. Claro, porque... Tipo, ir leve, sabe? Cara, sim, eu não você sei, sabe, eu só vou lá. você vai trazer de uma forma genérica o principal ponto. Olha, tô desanimado, não sei o que fazer. Isso é lógico, é isso que tá também te incomodando, faz você chegar até aqui, um exemplo. Mas tem que ter uma despretensão em relação ao que vai ser dito aqui, né? Porque isso vai surgindo, é algo muito natural. As pessoas querem ter o controle das situações, e isso acontece também na psicoterapia. Eu acredito. Isso é também uma reação a um mecanismo de controle, quando alguém está lá fora, na sala de espera, na antessala do consultório, em uma primeira consulta, por exemplo, planejando tudo que ela vai falar, porque ela quer estar no controle da situação. Claro. E ela chega aqui e ela vê que ela não está no controle, e na verdade esse controle cai por terra, e ela se percebe, na verdade, diferente de quando ela chegou até aqui, né? Falando sobre coisas que ela jamais imaginou que pudesse falar, ou que tivesse essa necessidade. Então olha só o quanto a psicoterapia pode trazer isso à tona e esses benefícios. E volto lá no início àquilo que eu disse. Como funciona? Só passando por um processo, passando por uma consulta, que a pessoa vai conseguir entender como funciona. É algo que a gente não dá conta de explicar com palavras. É algo que a gente vive. A psicoterapia é uma vivência também. É uma transformação. É uma transformação, sim. A gente pode dizer que existe uma desconstrução do que há na cabeça das pessoas em definição ao teu serviço quando elas chegam até aqui, né? Há uma desconstrução, porque ela geralmente vem pensando que é uma geralmente coisa... E aí tem vários perfis, várias demandas que chegam, aquelas que estão mais abertas, aquelas que já querem uma solução ou esperam uma solução em uma primeira consulta, e nem sempre é assim. Há casos em que 1, 2 consultas a gente consegue dar conta disso, mas há casos que não. Né? E nesse ponto eu sou muito sincero e muito transparente, porque de fato há pessoas que chegam em uma primeira consulta: o que eu devo fazer para resolver isso? De uma forma prática. Ok, nós temos também uma parte na psicoterapia que diz respeito a técnicas comportamentais. A gente pode falar de registro de pensamentos automáticos, registro de pensamentos disfuncionais, são técnicas da cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens e linhas teóricas dentro do campo da psicologia, assim como uma técnica de exposição, de dessensibilização sistemática. A gente pode falar de várias técnicas de relaxamento, entre outras, né? Essa é a parte técnica, prática, mas a gente não pode focar também só nisso. Pelo menos essa é a minha conduta profissional, né? E que tem dado muito certo e que tem dado resultado para os pacientes, né? É poder também ter que se haver com essa tua história de vida, com esse teu discurso, com as tuas relações, e o quanto do teu passado está presente aqui hoje, te barrando muitas vezes, te fazendo sofrer e te impedindo de ser alguém melhor, de se sentir melhor consigo mesmo e diante das pessoas também. É isso aí, e construindo esse problema que você vem, que te traz até aqui, né? Bom, Alessandro, chegamos ao fim do nosso 3º episódio. Convido a todos a seguirem a gente lá no Spotify. É só pesquisar psicólogo Alessandro Negerbon. Negerbon é GH ali no meio e BON no final, para quem tem ainda dúvidas. A gente também está presente com os nossos cortes lá no Instagram e no Facebook. É só pesquisar como psicólogo Alessandro Negerbon também. E também estamos no YouTube. Também pesquise como psicólogo Alessandro Negerbon. Você vai encontrar lá o nosso canal. Inscreva-se e acompanhe aí mensalmente os nossos conteúdos. Esse é o 2º conteúdo do ano. Esperamos gravar aí pelo menos mais uns 10, né, pra gente fechar o ano todo aí recheado de conteúdo, e a gente vai ter, e tem muito assunto para falar. Bom, Alessandro, mais uma vez quero te agradecer por me conceder essa vaga de host do seu podcast, desse projeto. Muito obrigado. Me sigam também, por favor, nas redes sociais, @Gustacos, com K no meio ali, Gustacos. Gustavo Kostek também no YouTube, no Spotify, tem tudo lá.
E, enfim, Alessandro, quer passar alguma consideração final aí pra galera? Eu acho que a gente fez um episódio bem legal, deu pra contribuir bastante com as pessoas. A gente sempre tem muito conteúdo, muita discussão, né? Quando a gente fala de psicologia, a gente abre um campo enorme de discussão. E algumas vezes eu já falei, Gustavo, e a todos que me acompanham, que além de uma questão profissional aqui, né, como todo e qualquer negócio, né, até porque um consultório de psicologia também é visto como um negócio, nós temos uma parte que diz respeito a uma estratégia de negócio, mas eu não trago só isso aqui, né, eu não trago esses conteúdos apenas por uma questão de negócios, eu trago principalmente por um desejo meu profissional e pessoal de poder contribuir com as pessoas com um pouco que eu sei até aqui, diante da minha trajetória aí de 8 anos como psicólogo atuante. Então, se eu puder mudar uma pessoa que esteja nos ouvindo e fazer com que ela possa se perceber melhor e quem sabe buscar ajuda, eu fico feliz, porque talvez esse episódio possa ser o início de uma transformação, alguma coisa a pessoa pegou e a partir daí ela vai mudar a sua história, né? Então isso não tem preço, não tem nada que possa pagar, né? É uma satisfação enorme. Então, muito obrigado. Espero mais uma vez ter deixado a minha contribuição com vocês e um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Obrigadão. Sigam a gente nas redes sociais e é isso aí. Valeu, falou, tchau, tchau.